Fala pessoal, tá dando BO lá na. Tentei conectar aqui na live com o René. Deu ruim, não sei porquê. Tentei de diversas formas, não tá dando certo. Vamos ver se a gente inverteu. Eu entrei aqui online, não sei se vocês estão ouvindo aí. Mas deu ruim. É, ao vivo é assim. Esse negócio aí, tecnologia, internet no Brasil é uma desgrama, né? Ah, o René entrou, vamos ver se dá. Cadê? Como faz trem aqui, René? Ensina nós aí, meu filho. Mandei o convite. Agora vai. Agora deu certo. Aqui a Rapaz, gente que dá um jeito. sufoco é esse? O que Fala, Diego, aconteceu? você tá bom, filho? Ah, vai saber, Bom, cara. né? Viu? Não vamos nem Esse perder negócio tempo para quebrar a cabeça. É. A único E aí, detalhe como você tá? deixar avisado a galera é o seguinte, gente. Agora vai ser ficar salva no Instagram do Diego, né? Não fica salva ali no Peãocast. Eu vou deixar salva a primeira lá, depois a gente coloca um recado avisando que vai ficar a live completa e redondinha aqui. Diego, eu tô fazendo Mas um eu papel salvo o aqui. vídeo e te mando. Você salva lá Isso. depois. Não, maravilha. Diego, seja bem-vindo. Estávamos aqui falando sobre a introdução. Então, rapidamente, a introdução, para quem acompanha o canal Peãocast, seja bem-vindo. Bem-vindo. A gente vem promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança, tudo que possa agregar na vida pessoal e profissional. Temos ali os nossos afiliados, se você gosta do nosso conteúdo. Temos aí o Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra nesse link, tirando os impostos, todos vão para escolas públicas, né? A gente está fazendo a campanha para as crianças escola pública e tem o link da vaquinha que também, com R$ 2,95, é possível construir um material didático para escolas públicas. E aqui a Luminax está com uma grande promoção que é 10% em todos os produtos ali do site. Né? Então você tem que usar o cupom chamado Peãocast, depois o Diego vai explicar para a gente que tem um prazo de validade para ter essa promoção. E também teremos um sorteio de uma luminária fabulosa aqui pela Luminax e vamos entender. Depois a gente vai pensar nas regras. Eu acho que tem 24 horas para você participar, porque você pode estar assistindo ao vivo ou daqui gravado ali no IGTV. Diego Araújo, a oportunidade que surge nas dificuldades. Seja bem-vindo ao canal. Chapéu é seu, arrebenta, garoto. Como que tá a vida? Rapaz, faltou chapéu, meu. Esse negócio bem bonito aí, só. Tô com inveja de Viu? você, faltou o meu. Você trazer seu chapéu, trazer seu cavalo, faltou um monte de coisa assim, aí. Pois é, rapaz. Vamos lá. Cara, eu achei um tema legal pra gente conversar. Muitas pessoas conversam com a gente sobre esse tipo de assunto, né? De oportunidades que a gente tem surgido no momento da dificuldade que a gente tem vivido ultimamente, né? Pandemia, crise econômica, governo, enfim, N fatores que a gente tá ouvindo diariamente, constantemente. A gente acorda cada dia sem saber o que vai ser a novidade negativa, né? Só que para falar de oportunidade, Renê, eu tenho que falar e eu levanto algumas questões que é uma palavra-chave que é transformação. Porque se não tiver transformação, a gente não vai ter essa oportunidade, tá? Transformação? E exato. Porque como que Ok. eu fico vendo, né? Eu estava lendo uns livros essa semana e estava falando sobre perspectiva, né? As perspectivas que a gente tem daquilo que a gente quer, do momento que a gente está vivendo. Né? Hoje a gente vê um grande problema, uma grande dificuldade. E quando a gente vê essa dificuldade, é como se fosse essa pintura linda, maravilhosa que tem atrás de você. A gente consegue enxergar as coisas grandes que estão próximas, por exemplo, esse quadro atrás de você que tem esse barco, e ele está grande ali, porque ele está próximo da gente. Só que lá no Sim. fundo tem árvores gigantes que são bem maiores do que esse barco. E a gente não consegue enxergar, ou a gente enxerga ela de um tamanho muito pequeno. Então depende, quando eu falo de oportunidades, nesse momento de dificuldade, a gente vê aquilo que a gente quer ver. E infelizmente a cultura de nós brasileiros
é ver só as coisas que estão próximas da gente. É só ver as coisas que, muitas das vezes, são grandes, porque elas estão próximas. As dificuldades, a crise, o governo, o vírus, entre N outras situações, mas a gente acaba perdendo a perspectiva daquilo que é tão grande quanto esse pequeno barco que está hoje num formato grande na nossa frente, mas que está lá na frente. E a gente trava a nossa visão nessa oportunidade, né? A gente deixa de ver a oportunidade por conta dessa perspectiva que está próxima, atual, nesse Diego, momento. eu tenho certeza que muita gente está passando dificuldades assim gigantes nesse momento, mas eu tenho a impressão que vai ter duas pessoas nesse meio. Vai ter aquele que vai sair, né, entrou carvão, vai sair carvão, vai continuar carvão, e vai sair, alguns vão sair, entrar carvão, vão sair diamantes. Mas isso talvez esteja com o histórico dela, o que ela estava preparado para chegar numa fase tão difícil, e às vezes esse pedacinho de madeira está virando uma trave gigante no olho dela, ela não está conseguindo ver. O que você traz para a gente no sentido de pensar uma oportunidade? Porque toda oportunidade tem uma possibilidade uma dificuldade tem uma oportunidade, mas com geladeira vazia, eu estou chateado, a empresa está fechando, tem que mandar a gente embora, eu vou complicar a vida de família, o meu segmento não é o bom segmento para esse momento. Como ter uma oportunidade nessa minha dificuldade? Como que você consegue ver isso? Cara, talvez o que eu vou falar não vai agradar muitas pessoas. Sim. Mas a gente tem que ser realista e verdadeiro. A primeira coisa que impede a gente é a nossa zona de conforto, cara. Infelizmente, muitos querem dar a volta, têm necessidade, passam por dificuldades, assim como aquilo que eu estava explicando, né? Quando a gente identifica para que haja uma transformação, a gente precisa de um processo. E muitas das vezes, pessoas querem passar pelo processo deitado na cama, deitado no sofá, assistindo Netflix, passando o final de semana em casa, descansando com a família. É o que todos nós queremos, né? Sim, mas sim. Eu conheço, assim, dentro da minha rede de contato, muitas pessoas, cara, que, assim, eu não consigo ficar meia hora trocando ideia com a pessoa, que em 30 minutos é só uma cachoeira de informação negativa, de coisas negativas, de negatividade, assim, extrema, né? E a gente acaba ficando mal, porque, assim, falar mal, né, da dificuldade, do problema, ok, ele existe. Mas o que eu estou fazendo para sair disso? Então, quando a gente coloca quando eu falo de zona de conforto, quando a gente fala de perspectiva, eu também falo de uma linha do tempo. Porque se você pegar a nossa história, né, do mundo, da população, não só no Brasil, mas no mundo, quantas crises a gente já teve no nosso passado? No próprio Brasil, né, que a gente já teve uma inflação lá nas alturas, né, que assim, as pessoas chegavam para poder comer, né, tinha que vender, trocava serviço por comida. Eu te ensinava a tocar um violão e você me dava um pedaço de pão. Então a gente já passou por situações, né, falando Brasil, lá no passado, mesmo a gente sendo novo, a gente gosta de história, né? A gente sabe que lá no passado a gente já sofreu demais, cara. E mesmo assim Diego, a gente sobreviveu. Vou provocar você aqui numa situação que é uma realidade. Eu, René, vou falar por mim. Eu sou muito produtivo quando eu estou em produção. Então eu produzo muito, faço muito. Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer. Nessa quarentena, passei um período meio sem fazer nada. Eu comecei a fazer um monte de curso, não consegui terminar. Um monte de coisa, estava confuso. E eu me considero um cara focado, que eu quero aprender, que eu quero fazer. Você acha que às vezes a falta do que fazer pode gerar a pessoa também, ela ficar perdida, porque ela tem tanto tempo, ela não consegue fazer o que é certo fazer também? Isso pode acontecer? Mesmo ela querendo fazer? Pode, porque é uma questão de escolha. Eu, quando falo quando a gente identifica, a gente pega uma perspectiva de tempo, por exemplo,
daquilo que a gente está vendo, que está na nossa frente hoje, que são as dificuldades. Vamos pegar a palavra dificuldade e criar ela com um resumo de todas as coisas negativas que estão acontecendo hoje no mundo e no nosso país. E quando a gente vê as coisas que estão ao nosso redor, a primeira coisa que eu tenho que ter é a atitude de sair da minha zona de conforto. Mas eu te truco agora também, né? Quantas vezes, né, independente de crise, Beto, isso é normal. só um minutinho. Beto, o vídeo dos dois vídeos estão travando ou só o do Diego está travando? Se puder confirmar, por favor. O Beto está falando que está travando, Diego? Dos internets ou só a do Diego tá? Porque se tiver a minha, eu saio da sala e ele coloca de novo. Só pra gente fazer um teste aqui, gente. Porque tava travando bastante agora o Diego. Alguém pode falar aqui, por favor? Me ouvindo? Pô, a internet no nosso Brasil, uma desgrama, né? Não funciona nada. Diego, falando sobre oportunidades. Voltou. Vamos ver se voltou melhor. Agora eu tô te ouvindo bem também. Eu também te ouço. Arrebenta então, Tá. garoto. Continua ali na questão da situação. A linha de raciocínio, né, com base no que você falou. Quantas pessoas às vezes começam a fazer, por exemplo, um curso de inglês né, em qualquer escola e passa 6 meses, a pessoa, sabe o que é? Acho que não é isso que eu quero. E desiste. Quantas pessoas começam a fazer 6 meses curso de violão e quando chega na fase da pestana, desiste e fala, nossa, que dificuldade de fazer uma pestana no violão. Sabe o que eu quero fazer? Eu vou fazer jazz. Vou fazer um piano. E acabam desistindo, cara. A gente não consegue concluir um simples mero curso de violão. Então, assim, é lamentável. E isso, infelizmente, vem um pouco dessa cultura nossa, né, sem generalizar, mas do brasileiro, né? A gente tem algumas dificuldades. E quando a gente... primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente ter uma saída... Porque, cara, nesse momento tá difícil, mas tá um oceano de oportunidades. Um oceano. Eu converso com pessoas, por exemplo, eu e meu sócio, a gente está criando mais 2 startups nesse momento. Mas como que faz isso? Né? Qual o segredo disso? A primeira coisa é a gente sair da nossa zona de conforto. A segunda coisa, a gente cria uma palavra que é sensacional, que é estratégia. Sem estratégia, não tem como a gente dar a volta por cima da situação que a gente está vivendo. Né? E muitas das vezes, cara, para você fazer com que algo aconteça, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu coloco para mim, é quais recursos eu quero e quais recursos eu tenho nas minhas mãos hoje. Então, assim, eu quero, para chegar em X lugar, né, eu quero alcançar o X objetivo. E quando eu falo de oportunidade, não é só de ganhar dinheiro, tá, Renê? A gente fala de N fatores. Né, que muitas pessoas falam a oportunidade de ficar rico agora na crise, na pandemia. Não tem só a questão do dinheiro em si, mas da realização, de, por exemplo, você poder abrir sua empresa, de você poder sobreviver a essa situação. Né, de você, por exemplo, se reinventar, como a gente conversou, né, após um encontro nosso, depois do caos que teve, né, no início da pandemia, mas das oportunidades que tanto você comentou comigo, né, que você numa situação X, você falou, uau, descobri isso. Mas para você ter descoberto isso daí, eu tenho certeza que você saiu da sua zona de conforto, você viu além daquilo que seus olhos pudessem ver, porque a gente tem um tapa-olho na nossa frente, que, cara, às vezes as coisas não estão nem tão distantes, elas estão na nossa frente, estão do nosso lado.
Só basta você estender a sua mão que você vai alcançar. Só que a gente coloca uma viseira do barco, né, da dificuldade na nossa frente, que é o que está mais próximo, e torna daquilo algo que a gente não possa, nos impede de alcançar o algo maior, entende? Então, as possibilidades, elas... Mas esse processo, Diego, não sei se, me corrija se na sua visão estiver errado, mas nós estamos falando de um processo que o avião estava voando e de repente bicou caindo, né? Tipo assim, muita gente não tem não é, nem vou falar que é culpa, o brasileiro não é um povo de planejamento, a gente já sabe disso, meio que gosta de fazer as coisas no improviso, é um empreendedor na raça. E esse avião estava passando e de repente resolveu cair e o pessoal, tinha muita gente nesse avião que não estava planejado, não tinha orçamento para ficar 2 meses vivo, nem como pessoa física, nem como pessoa jurídica. Né? Isso que eu fico pensando é como salvar isso, como ajudar, existe uma solução, tem um plano, e não sei se você pode dar um spoiler dessas 2 startups, o segmento que elas vão fazer, o que elas vão gerar, elas vão gerar emprego, segmento direto ou indireto, não sei como você poderia falar pra gente. Cara, eu posso falar, posso sim abrir, eu vou dar um exemplo da Luminax, cara. A Luminax, algumas pessoas conhecem, a gente já está há um tempo no mercado, e é uma empresa que, tudo bem, é da construção civil, né? A gente atua na área da construção, focada na parte de iluminação. A construção em si é um elemento que posso dizer que não caiu. A construção civil como uma visão macro. Só que se você pegar ela e começar a filtrar e dividir as fatias do bolo, com iluminação, revestimento, tinta, ferramentas, as áreas, uma grande parte, se eu não me engano, 60% a 70% desses segmentos que é da construção civil, cara, tiveram uma queda de 30% a 70% de queda do faturamento. E como você mesmo disse, o brasileiro, empreendedor, empresário hoje do Brasil, ele às vezes não tem, você chutou alto ainda, cara, às vezes ele não tem para sobreviver um dia fechado. Um dia que ele não abre uma loja, ele já quebra, porque a despesa dele, o giro que ele tem diário é para pagar assim, uma grande parte, uma percentual do mês. Então, assim, muitas pessoas não estão preparadas, né? A cultura nossa é não ter a gente não tem uma educação, não vem do nosso ensino essa educação de um planejamento, né, tanto administrativo quanto financeiro, principalmente para o empreendedorismo, que a gente não tem suporte, né, no nosso país. Nós somos na raça, vejo você lá também, trabalhamos na raça, né, nos dedicamos na raça para sobrevivermos. Mas, voltando ao seu questionamento, cara, se tivesse uma receita de bolo, onde a gente falaria assim, ó, siga isso daqui, que isso daqui vai dar certo, seria um cenário perfeito. Só que, de boa, não existe. Para você entender qual que é o nosso segredo, para eu ter esse privilégio, por exemplo, de estar aqui contigo, batendo esse papo, podendo compartilhar esse tipo de experiência que nós temos com os nossos parceiros, o meu sócio está lá, ralando. Alguém está trabalhando. Tá desde as 5 da manhã lá acordado, sem almoçar, muitas vezes nem janta, sabe, malemar um café, tá lá, ralando. Para eu ter esse privilégio de estar aqui. Eu costumo dizer que a gente tem escolhas, cara, na vida. Né? A gente caiu, mas calma aí, cara. Vamos lá. Você caiu, mas será que você acabou toda a sua força? Você não consegue levantar? Você teve uma queda 100% vertical. Ok. Mas e aí? Você não tem nenhuma, você está zero força para levantar? Não tem ninguém na sua rede de contato, na sua esfera de contato, que pode te estender a mão e falar, Renê, cara, dá a mão aí, eu vou te ajudar? Perfeito. O problema nosso, Renê, e uma da dica que eu dou, porque se eu tô hoje onde eu tô, é porque não foi sozinho que eu consegui, cara. Ao nosso redor tem muitas pessoas boas e muitas pessoas inteligentes que podem nos ajudar. A relatividade que tem de segmento para segmento é muito grande. Talvez, se eu der um exemplo da construção civil, não vai ser o seu segmento, por exemplo, de vida saudável, da parte do ensinamento infantil que você tem. Talvez não bata. Mas, se a gente trocar uma ideia entre eu e você, eu posso criar possibilidades de te ajudar.
De te falar, Renê, você tá Que precisando disso, cara? possivelmente você consiga ver o que eu, no meu segmento, não vejo, porque a gente acaba ficando muito com o olho no umbigo, vamos dizer assim. Cara, isso. A gente é um mal, eu não sei porquê, mas é um mal do brasileiro, né? A gente olha só pro nosso umbigo, cara. Ninguém chega pro próximo pra perguntar, Renê, você tá bem, cara? Você tá precisando de alguma coisa? Tem algo que eu posso fazer pra lhe ajudar? E muitas das vezes, Renê, você é o cara que tá precisando, você que tá perguntando. Muitas das vezes eu Verdade. estava perguntando e as pessoas nem imaginavam como que eu estava por dentro. E como que estava a minha empresa. E mesmo assim, cara, eu chegava para as pessoas e perguntava, cara, você está precisando de alguma ajuda? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te Fabuloso. ajudar? Fabuloso isso. E quando você começa a fazer esse movimento, cara, não fazendo pensando em algo em troca, tá, Renê? É fazer, cara, de coração mesmo. Tem algo que eu posso fazer por ti? E você ajudar a pessoa, se você conseguir ajudá-la. E Entrega de aí verdade, né? depois, cara, pode ser que não venha de você que eu estou ajudando. Mas alguém, cara, em algum momento, isso vai voltar para você e vai vir. Sabe? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estender nossas mãos para quem precisa de ajuda. Só que, cara, eu, assim, pensar, mentalizar, ajuda, cara, mas é que nem meu sócio fala. Se você não tirar o bumbum da cadeira, da poltrona, erguer um pouco e parar de resmungar dessa queda vertical que você tanto fala, e erguer a cabeça e falar, meu, já passamos por isso lá no passado, já tivemos guerra, já tivemos, sabe, assim, roubalheira, que tem até hoje, mas aquelas, né, que não vou entrar nesse assunto, mas a gente já passou por tanta situação e estamos aqui, Você como empresário. agora você acha mesmo. Alô, oi. Travou? Cara, Voltando. travou a pergunta, se puder falar de novo. Quantas horas de televisão você assiste por dia? Ai, cara, eu não assisto TV. Eu não tenho esse Não, privilégio. é isso, Hoje, isso que eu estou fazendo a pergunta, porque eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, que quando fala focar, resolver problemas, é abandonar televisão. Acho que é um processo. Por isso que eu queria saber, eu não sabia se você assistiu ou não, mas eu queria saber se para você tirar a televisão da sua vida, isso já foi um fator de limpeza e de decisão também. com certeza, a TV só passa porcaria, né? Não dá pra. Não, assim, nada contra quem assiste, tá? Tem muita coisa, conteúdo bom. Mas, cara, eu não tem nada a me agregar. Então eu já estou passando dificuldade. A gente está passando uma crise. Onde eu ligo a TV e a TV me faz afundar mais ainda, cara, eu não vou assistir essa desgraça. Eu vou me encostar perto de pessoas que estão com a vibe, com a energia totalmente pronta para, sabe, voar, encostar perto de pessoas que estão do meu lado para voar, que, cara, aí é bater a asa. Então Entendeu? podemos Então dizer que não uma vou das ficar perdendo meu oportunidades, tempo com. podemos dizer, dentro do tema que você escolheu, que oportunidades que surgem nas dificuldades, uma das coisas já é abandonar comunicação de massa, porque a comunicação de massa já se diz, se entende que é para manipular uma grande massa. Seria isso? Uma das coisas já seria essa decisão. Não. Vou me limpar de televisão, seria isso? Já seria um fator de eu. Senão eu não vejo oportunidade. Se eu ficar vendo televisão, eu não vejo as oportunidades, porque eu fico carregado de oportunidade. Porque as coisas ruins vão continuar existindo. Com televisão, não. Sim. É uma questão de. Eu não vou julgar quem assiste, até porque tem muito conteúdo bom, como eu te falei. Alguém perguntou aqui, eu nunca assisti? Sim, eu vivi a minha infância Sim, inteira assistindo TV, né? Assistindo aquilo que dominou a cultura brasileira. Mas não é disso que a gente está falando. A questão que eu estou falando são algumas escolhas e algumas palavras que eu escrevi aqui: sacrifício, esforço, dedicação, que sacrifício. muitas das vezes, até tem uma frase bem legal aqui: 10 minutos de brigadeiro na boca, o resto da vida, o brigadeiro no quadril. Então, assim, são escolhas. Você quer Deixa ter eu aquele anotar isso aí, momento de. 10 minutos. Você quer ter aquele prazer no momento de estar comendo brigadeiro, tomando aquela cervejinha, tomando aquela cachaça. Ok? É uma escolha, certo?
não tem aquele prazer naquele momento que você está comendo o Sim, brigadeiro, só que depois você não chora o tanto de tempo que você vai ficar aquele negócio no quadril. sim, sim. Então são escolhas. O brasileiro, por exemplo, outra coisa que eu gosto muito, que eu li nesses dias de pandemia, até tem vários livros que eu recomendo, muito bom, mas, cara, o brasileiro, ele corre, é o único ser animal, né, que corre parado olhando para a TV, cara, em esteira. Os animais, você que é um cara que gosta de animal, eles correm por três motivos, cara. É verdade. Ou ele corre para não ser caçado, ou ele Sim, corre para caçar, ou ele corre para dar aquela mais gostosa, com a fêmea. Ou, perfeito. né? O Reprodução. brasileiro ele corre parado, cara, numa esteira olhando para a TV. Então, assim, aí você começa a analisar, cara, não nada contra quem corre, tá? Eu corro na academia também, mas é só uma metáfora para a gente começar a pensar nas nossas escolhas. As Perfeito. escolhas que a gente faz hoje não podem serem justificadas por um vírus, por um governo, por uma má administração, por um amigo que não te estendeu a mão no momento que você precisava. E é nesse momento, Renê, que eu vejo as oportunidades. E quando eu falo de oportunidade, cara, eu falo não só de uma receita de bolo para você seguir e falar, agora é o momento de você investir, de você abrir a sua startup, tirar do papel aquele sonho e realizar. Não. É o momento de você pensar bem e analisar o seu contexto, a sua perspectiva e não enxergar só aquilo que está próximo de você. Mas, cara, criar e identificar quando você vê um retrato igual esse que está atrás de você, é enxergar a paisagem lá do fundo, cara. E tem Sim. muitas pessoas que fazem uma analogia inversa quando se fala de perspectiva. Eu estou batendo muito nessa palavra porque eu sou da área da construção civil, arquitetura, engenharia, Sim, sim. e a gente usa muito isso, né? Então tem muitas fotos, já viu aquelas fotos que você pega assim, lá no fundo tem o Cristo Redentor, e a pessoa está lá do outro lado e segura o Cristo no dedo, assim, na mão, Sim, sim. Essa e perspectiva. vê o Cristo pequenininho. Mas, cara, isso daqui que você está aqui na sua perspectiva, vendo lá atrás pequenininho, é algo gigante que está lá no fundo, cara, te esperando. É algo que você não tem noção da dimensão. Que quando você chega assim, você olha e você fala, caraca, não tem fim esse negócio, que tamanho que é isso? Fabuloso, fabuloso. Isso aí é. E muitas das vezes a gente está pensando que os nossos sonhos são as coisas pequenininhas que estão na nossa mão. Mas, cara, aquilo que está lá na frente, lá no fundo daquela imagem que você acha que é pequeno, é algo gigante que está te esperando. Mas o que você está fazendo nesse processo de transformação para você chegar até esse Cristo? Para você chegar até esse monumento gigante? Quais são suas escolhas? Que preço que você está pagando? Quais são as suas dedicações? Qual o esforço? Você saiu da sua zona de conforto? E quando eu falo de zona de conforto, não é ficar sentado com a bunda na TV, não. Essa analogia que a gente fez aqui, esse exemplo, Sim. são vários, cara. Esses dias eu sentei com a minha equipe e falei, cara, eu posso falar um negócio para vocês? Eu estou sendo sincero com vocês? Quando a gente fala que está entrando numa reunião, de fato eu estou entrando numa reunião? Ou é um momento que eu quero, tipo, dar uma relaxada, olhar no Instagram, no Facebook? Tem alguma coisa errada com isso? Não. Tá tudo certo, mas eu estou sendo honesto, cara, com você? Então, Renê, o segredo, cara, que eu vejo um mar, um oceano, não nem um mar, é um oceano de oportunidade, quando eu falo, é quando a gente para de colocar essas paradas que eu criei no início da nossa live, que são as dificuldades, são as nossas. Eu ia falar, até falei, eu vou falar outra palavra, né? Porque eu queria chegar com o português claro, as merdas que a gente vê, Sim. desculpa o palavreado, mas vamos falar bonitinho, né? As dificuldades tirar de lado essas desgramas que a gente vê nessas dificuldades, cara, e começar a erguer o bumbum da cadeira e falar, cara, eu não vou aceitar isso para minha vida. Eu acho que aconteceu É isso agora estudar o na mercado. live. A sua tese, né, a sua teoria aqui agora, que você é um cara que na prática preza por isso, acabou de acontecer na live. A gente estava com um problema de tecnologia.
reverteu, fomos buscar uma solução e já estamos aqui de volta. Eu acho que aconteceu exatamente agora a prática que a gente não aceitou a zona de conforto. A gente podia falar, vamos remarcar, a gente faz outro dia, a gente podia falar, a culpa foi da internet. Não, a gente deu um jeito, você se adaptou. Eu acho que tá grande o exemplo, está aqui. Não precisa ser algo gigante. São pequenas ações diárias que podem sim gerar um hábito na pessoa buscar soluções. Essa nossa da live agora foi uma solução pequena? Foi. Mas se a gente foge dela, a gente também vai fugir das maiores que vão surgir na frente. E são assim, esse acúmulo de fugir de responsabilidades. Essa quebra de zona de conforto que você coloca, eu vejo assim, não é quebrar um muro gigante, mas quebrar pequenos, né, tijolos que ao longo do caminho. E a gente fez isso, na minha concepção é isso. Não sei se você concorda. Sim. Para esse momento eu concordo plenamente, você tem toda a razão. Agora, até para não ser tão longo aqui na nossa conversa, já para finalizar, cara, existe uma palavra também que eu anotei aqui, né, no meu rascunho, que é a racionalidade estratégica. Para algo acontecer, a gente tem que ser racional com nós mesmos. As pessoas, elas não têm hábito de fazer estratégia ou não? O que você acha? Desculpa, cortou. As pessoas não têm hábito de fazer estratégias, de fazer planejamentos? Não, racionalmente? pelo contrário. A gente tem muita estratégia, muita criação. Tem muito nego inteligente, cara. Eu paro na rua para conversar com as pessoas, eu começo a chorar, assim, eu dar risada, eu choro, eu fico sem reação. Hoje mesmo eu tava lá no centro, perto do Terminal Central, cara, comecei a ver um tiozinho chapado, cara, caindo na calçada, deu até dó dele. Aí a gente foi lá, eu tava precisando de ajuda e tal. E, cara, o cara começou a cantar música em inglês, assim, cara, um timbre de voz daqueles caras americanos, que eu achei sensacional. Então, assim, tem muita gente e olha inteligente. Que você entende gente, música, hein? Tem muita gente que você para pra conversar, o cara às vezes tem mestrado, doutorado, o cara é sensacional de estratégia. Mas o problema, cara, é a racionalidade que nós temos perante o nosso conhecimento e as nossas ações. E você acordar toda manhã, eu coloco meu celular para despertar, mas eu nunca acordo com o celular, sempre acordo antes, né? E aí o olhinho abre e você já tem aquela estratégia de falar, hoje tá frio, tá chovendo, tá, mas nada vai me segurar. Eu vou lá, vou sentar naquela cadeira lá com o Renê, a gente vai colocar no papel e vai pôr em prática aquilo que a gente tá... Hoje mesmo, cara, eu quase xinguei meu sócio. Eu falei, ô João Paulo, você tá de sacanagem, cara, a gente tá perdendo dinheiro. A gente tava falando, assim, brincando, tá? Porque o dinheiro, a gente depende do dinheiro para viver, mas o dinheiro não é algo que me motiva a fazer o que eu faço. E aí eu zoando com ele, né? Eu falei, João Paulo, você tá de sacanagem. Por quê? A gente já tá com essa startup, Renê, há 2 meses, cara, batendo papo. Aí hoje eu acordei, eu falei assim, cara, desculpa, como que eu vou pregar algo numa live com o Renê se eu não tô vivendo aquilo que eu tô querendo falar? Fabuloso. Eu não posso falar de algo que eu não tô vivendo. E aí foi aonde que eu chamei ele, tem até que WhatsApp, também te mostro. Aí, João Paulo, porra, o que tá acontecendo, cara? Cara, não dá, não vou mais ficar perdendo tempo. As oportunidades estão aqui, só que eu tô vendo só o quê? Aí ele, cara, mas a gente precisa daquilo para isso. Eu falei, cara, você tá olhando. Aí novamente eu volto àquilo que eu comecei a falar. Em perspectiva, você tá olhando os problemas que estão e as dificuldades na frente. Você não tá vendo o lago lá no fundo, lá bonito, que é tão grande quanto esse problema que você tá aí. Tá, aí colocar na receita do bolo que você me trucou. Aí eu falo que a gente tem que fazer o quê? Sair da zona de conforto. Para fazer a zona de conforto, existe uma transação, existe uma ponte, um caminho. Aí eu te pergunto de novo, quais os recursos que eu quero primeiro? Quais os recursos que eu tenho? Se eu tenho hoje tais recursos e preciso de tais, para alcançá-los, o que eu tenho que fazer? Eu preciso de dinheiro. Todo mundo fala, né? Preciso de dinheiro. Mas e aí? O que você está fazendo para resolver o seu problema? Com quem que você está indo buscar a informação que você precisa para chegar, por exemplo, estou prospectando, preciso falar com, né, no seu segmento da educação infantil. Eu quero chegar ao diretor da IBM.
Porque o cara, ele tem esse trabalho, ele gosta desse trabalho, eu sigo ele no Instagram, numa rede social, e ele pode me ajudar a fazer esse meu projeto alavancar. Como que você vai chegar até ele? Através de relacionamento. Ô Diego, cara, você conhece alguém da IBM? Cara, minha prima trabalhou na IBM. Ô prima, você conhece o fulano de tal? Pô, todo final de semana a gente fazia churrasco junto. Cara, faz uma triangulação, reúne com o cara e pronto, tá feito. Você tem metade do caminho andado. Agora eu te pergunto, quando que você chegaria, por exemplo, num cara da IBM se você não levantasse o bumbum da cadeira, chegasse até o Diego, falasse com o Diego, e cara, novamente falando, você falou agora, cara, ninguém esperava nesse momento de crise, de pandemia, você fez uma queda vertical, a gente caiu na merda. Mas mesmo assim, cara, você tá tendo a sua atitude de chegar até o Diego e perguntar, Diego, cara, você conhece alguém que possa fazer isso por mim? Que possa me ajudar com isso? E Renê, cara, é fazer essas coisas, cara, sem demagogia. É fazer não esperando nada em troca de ninguém, não, cara. É fazer de coração mesmo, para ajudar o próximo, cara. É fazer mesmo. Entendeu? Então, assim, quando eu falei desse tema, é um tema que atrai muita pessoa. Só que não era bem, assim, uma coisa que eu queria dizer. Eu queria mesmo cutucar na ferida, cara. É falar para quem for assistir esse negócio que existe um oceano, cara. Existe um oceano sem fim, sem fundo. Pare de olhar as coisas que a gente está vendo, as dificuldades, os problemas, a merda, né? Que tá bem na nossa cara. Para de ficar olhando para esses políticos corruptos, sabe? Para de ficar olhando pelo vírus. Tá matando? Tá. Estão roubando? Estão. Não estão trabalhando? Não estão. Mas, cara, para. O que você precisa para você alcançar o seu objetivo? Sair da zona de conforto. Simples assim. Não existe milagre, Renê. E uma coisa simples que talvez, para quem está ouvindo a gente hoje ou depois de ter gravado, o que é zona de conforto? Levante 1 hora antes do que já estava acostumado a levantar. Já é quebrar uma zona de conforto. É ler uma página de um livro que nunca leu. Talvez fazer algo pequeno, mas não é fazer para depois ir para um passo grande. Pode ser isso? Essa zona de conforto seria, cara, quebrar pequenas... Quantas pessoas nesse momento... Sim, quantas pessoas nesse momento estão sem fazer nada? Quantos milhões e milhões e milhões de brasileiros estão nesse momento assistindo Netflix? Não é errado assistir, entenda o que eu estou falando. Sim, não estou julgando assistir o Netflix, não é o problema o Netflix. Mas, cara, aí depois assim, as pessoas me veem, por que isso me dói um pouco, Renê, de tocar nesse tipo de assunto? Porque as pessoas vêm e comentam muito comigo. Que nem eu te falei, não consigo ficar 30 minutos conversando com a pessoa. Em 5 minutos que eu faço algumas perguntas, dou algumas aberturas para a pessoa me responder, o que a pessoa me responde? Eu falo assim, cara, que hora que você acorda? Acorda às 8. Cara, às 8? Não combina, na hora do almoço, praticamente. Né? Então acorda às 6, acorda às 5, cara. Acorda às 4:30 da manhã. Quantos livros você já leu durante essa quarentena? Né? Tô tentando finalizar primeiro. Né? Tem pessoas que não tem. O meu sócio mesmo, ele fala que tem dificuldade para ler. Mas, e fala, nossa, cara, você lê tão rápido o livro. Eu falei, mas é hábito, cara. Se você não criar esse hábito, né? Eu quero aprender a falar inglês fluente. Tá, você está estudando? Mas eu não tenho dinheiro para fazer o curso. Cara, tem tanta coisa hoje gratuita para você aprender. Tá muita coisa gratuita. Sabe, hoje a internet, a informação que a gente tem, né? Tem gente que acorda meio-dia. Eu li aqui agora. Meio-dia. Acorda meio-dia. Ele acorda meio-dia, mas eu vou achar. Ele não falou isso à toa. Eu acho que ele deve dormir lá para meia-noite, 1 hora trabalhando. Não é possível. Ele não ia escrever isso aqui. Ele vai 1 hora da manhã jogando FIFA, que eu sei que ele joga FIFA. Diego, é o seguinte, deixa eu falar pra você. Eu não sei, a gente teve um problema de internet no início, eu me perdi no tempo, a live cai aí perto de 1 hora. Corridos, eu não sei quanto tempo a gente perdeu no início. Eu queria que você fizesse um fechamento da sua mensagem, que tá incrível.
até porque a gente tem que falar também do sorteio, né, que vai ter da luminária. Eu queria que você falasse ali que tem um prazo, explicasse um pouquinho da sua própria boca ali como que vai funcionar esse sorteio e que agora está dentro da sua live, né, tá salvo ali, a galera tem que entender as regras ali. Fique à vontade, Diego, depois a gente vai para o nosso quadro Contadores de Histórias. Tá, o site é o luminaxiluminação.com.br, né, o site está todo com desconto, né, nos produtos, na venda online. Você recebe na sua casa, né, sem ter que sair, sem ter que passar os riscos aí. E tem um cupom, né, que é Peão Cash 10, que é o nome do Instagram do René, onde quando você coloca esse nome lá, além dos descontos que estão no site, você ganha mais 2, é somado o desconto em porcentagem, mais 10% em cima do valor da sua compra. Fabuloso. Os mesmos 10% que você está ganhando, 10% do lucro, né, do produto vai ser convertido para ajudar famílias que estão precisando. Então, uma forma de essa ajudar. Live, como vai para a internet, fica disponível ali eternamente, qual é o prazo para que as pessoas tenham uma noção? Qual é o prazo? Porque tem gente que vai assistir daqui 1 mês, 2 meses, vai entrar lá e vai falar, mas não está mais. Né? Enfim, só para a gente se munir ali com os prazos. O prazo vai ser relativo. Eu vou soltar 500 cupons, tá? Perfeito. Então, acabou amanhã os 500 cupons, acabou. Se durar Perfeito. durar um ano 500 cupons. Né, não, fabuloso. Até por uma questão de respaldo para você, né? Porque pode ser que daqui 1 ano alguém entre e fale, não tem a promoção, é que está sendo gravado exatamente hoje, é dia 15/7/2020. Então é importante entender que promoção tem início para começar, início para terminar e tem validade. Sim. E aqui agora o Diego acabou de falar que a quantidade de cupons para que você possa ter os benefícios. Mas nada impede você chamar ele no particular, né, no Instagram aí da Iluminax, Luminax Iluminação, e também tirar as dúvidas e se falar aí do seu projeto, quem sabe você ganha até mais desconto dentro da sua obra. Diego, Sim. Gratidão, e fabuloso. O sorteio, né, René? Isso, tem o sorteio agora tem o sorteio da luminária. Como que você sugere? Deixa lá Ó, você vai pegar essa live e vai pôr lá no seu canal. Aí as pessoas têm que comentar lá o nome você delas. Né, presta atenção, você nunca fez live, né? Já fiz umas doidas aí com... Tá, não, mas hoje você vai salvar, é você que vai salvar, presta atenção. Sim, eu vou salvar, mas eu consigo salvar e te mandar o vídeo. Aí depois você sobe no seu IGTV. Aí eu subo no meu lá, mas beleza. Só pra você que vai ter que salvar, porque eu não vou conseguir salvar por aqui. Você salvou e beleza. Eu vou te salvar, vou te encaminhar, as pessoas vão lá e comentam o nome delas e marquem o seu... E qual o prazo Aí a gente vai pegar o nome de todas. Vai ser amanhã o sorteio. Tá, então vamos colocar 24 horas, considerado hoje? 24 horas. Pode ser. Pode ser? Porque aí quem entrou ali no IGTV, fez um comentário, marcou um amigo, já está concorrendo a essa luminária. É isso? Exato. Uma luminária de home office aí, para vocês poderem trabalhar Fabuloso. De casa. Quem participou da live pode concorrer? Vai ser muita sacanagem se eu ganhar. Eu te dou uma de presente, pô. Só você atravessar a rua nossa lá, você me visita. Não, eu tô falando assim, é sacanagem. O cara ganha e fala assim, olha que os caras, tudo tramóia entre eles, lá ganharam tudo, né? Enfim. Ô, Diegão, vamos para o nosso quadro Somos Contadores de Histórias? Opa! Vamos lá, 3 palavras aleatórias, diga lá. Foco. Foco. Objetivo. Mais uma. Dedicação. Dedicação. Anote minhas duas aí. Brigadeiro e argamassa. Por que brigadeiro e argamassa? Porque deu vontade de colocar na história, ué. Mas não esqueça, hein, cara. E vocês aí, 10 minutos de brigadeiro na boca, o resto da vida com ele no quadril.
Ô, Diego, é assim que funciona esse quadro. Você coloca essas 5 palavras no balaio, né? Bate essas 5 palavras, constrói uma história, passa para mim, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto. Então, Diego, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, Diego diretamente de Campinas para o mundo, né? Era uma vez, é com você. Era uma vez, é você, fica à vontade. É com você então agora. Era uma vez e arrebenta. Mistura as palavras e bora lá. Ai, cara. Com muito foco, fui comer brigadeiro, né? Com o objetivo de. É para criar uma historinha aleatória, certo? Sim. Com base no que você falou. Então vamos começar do zero. Eu acho difícil. Vamos começar do zero. Você começa era uma vez e arrebenta com as palavras. Bora lá, garoto. Pô, cara, eu não sou bom de improvisar, não. Esse negócio Se aqui vira. é, pô. Você que é o contador de história. Gente, não, para, vou mudar aqui, vou quebrar o protocolo. Não. Você começa, eu continuo a história. Não vem mudar a regra do jogo da minha live, não. Quando eu estiver na sua live, você muda a regra. Aqui a regra é minha. Vai lá, era uma vez e coloca essas 5 palavras juntas. Você já anotou aí ou não? Dedicação. Foco, objetivo, dedicação, brigadeiro e argamassa. Cara, que eu não sei difícil. Quem que é Érica. A Érica tá assim, vixi, o cara, Beto trançado. Assim, vamos lá. Era uma vez um ser que saiu para comprar brigadeiro, não encontrou, parou na esquina, viu uma loja de construção civil, viu promoção da argamassa, viu uma possibilidade de abrir um novo negócio, pegou essa argamassa, levou para casa, fez um protótipo de brigadeiro para abrir uma startup nova, fez um brigadeiro de argamassa gigante, colocou na porta de casa e colocou a família toda para fazer brigadeiro. Com a dedicação da família e o esforço, eles criaram uma nova empresa e começaram a vender brigadeiro com a fachada da empresa delas de um monte de brigadeiro artificial de argamassa. Pronto. Com aquele brigadeiro gigante, chamou a atenção de todo mundo, a cidade, a região, todo mundo ficou curioso para saber o que estava nascendo ali. E naquele foco, aquela família dedicada, uniram as suas ideias. Cada um tinha as suas habilidades. Alguns sabiam bater a massa, outros sabiam do chocolate, outros tinham outros objetivos. Mas naquele momento de pandemia, uniram seus talentos, com dedicação, eles começaram a construir essa fábrica de chocolate, que tinha um propósito de que cada chocolate vendido, um era doado para crianças carentes, para que pudesse alimentar aquelas crianças, as famílias necessitadas. E aí eles encontraram uns loucos no meio do caminho, que eram donos de empresas de iluminação, umas donas de startups da vida por aí, que pensaram em como fazer investimento para que esse projeto pudesse ser ainda maior e que pudesse impactar ainda mais vidas de pessoas. E você tá de sacanagem comigo, né? E todos viveram felizes para sempre. Aê, mandou bem. Ai, que figura você, velho. Tá me devendo uma dose de cachaça lá no seu espaço lá, hein, velho? É nóis. Nós vamos encher a cara lá, filho. Ok, vamos tomar um chá, junto. Cara, foi uma honra, gratidão, foi muito bom estar aqui. Galera, Beto, todo mundo, um recadinho para todo mundo aqui, por favor. A live, a tecnologia que a live agora, uns 30 dias para cá, ela apaga todos os comentários. Então, quando agora o Diego vai salvar a live, vai lá para o IGTV. Todos os comentários, reconhecimentos e perguntas que você mandou aqui pro Diego somem. Então, se você puder fazer a gentileza de entrar lá no IGTV e deixar a pergunta, ou deixar o reconhecimento pro Diego, porque ele não consegue ver todo mundo, ele não vai conseguir ler se você não escrever lá. Então, por favor, é uma questão não só nesse canal, mas em qualquer canal está sendo salva direto no IGTV e deleta tudo. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, o meu canal Peãocast no YouTube, se inscreva lá, veja o conteúdo, vai lá no meu Instagram, peãocast.com, né? Entenda um pouquinho do meu trabalho e estamos juntos, Diegão. Porra, foi demais, cara, arrebentou. Não, vamos falar. Agora eu vou agendar outra pra você falar, e você tá ferrado comigo, cara.
O Vou te Diego colocar Araújo, numa parte dessa. 2. Até o Pulguinha tá aqui, ó. Ó, o meu também tá aqui, ó. Aqui, O ó. seu mascote. Olha lá, ó. Ó. Esse vai ter que tomar muita vitamina ainda pra chegar daquele jeito lá, viu? Valeu, Renê. Obrigadão, hein, cara, Saúde. pelo convite. Cara, E foi uma tamo honra. junto, cara. É um prazer Sim, poder compartilhar conhecimento com as pessoas e, de alguma forma, poder ajudá-las, né? e Então, esse o nosso momento é papel ser. histórico. 2020 é histórico. Daqui 3, 5, Oh, 10 com anos a gente vai assistir certeza. isso aqui e a gente desacreditar que a gente tava passando a isso. A gente, graças a Deus, passou. Valeu. Beijo no Saúde, coração fica de com vocês. Deus. Salva certinho aí. Tchau, obrigado.